Queria pedir a atenção da igreja agora, algo que eu queria exteriorizar, um sentimento, né? E até uma mensagem, né? Que no reino espiritual eu gostaria de deixar para os governantes brasileiros. E eu queria que você ficasse bem atento, porque eu tenho acompanhado nesses dias a luta intensa dos homossexuais no sentido deles buscarem junto ao segmento social aceitação. Nós temos visto que todos os meios de divulgação, seja na mídia, no rádio, no jornal, manifestação de visibilidade, milhões têm sido gastos nessa causa. O tom do discurso é o combate a todo tipo de discriminação e de preconceito e de intolerância com a diversidade. Eles têm se apresentado como vítimas, como seres fragilizados, que precisam de um amparo especial do Estado. Nessa luta encontram-se várias tendências de lei, sendo que duas delas são o reconhecimento da união estável, que já está em andamento, já está evoluído isso, já praticamente consolidado, tá? E outra é a vedação a qualquer tipo de discordância crítica ao comportamento afetivo deles, né, adotado em lugares públicos. Eu gostaria de tecer algumas considerações aqui com a igreja, expressar alguns sentimentos do meu próprio coração, porque vocês são pais de família como eu, né? Vocês temem a Deus como eu também temo, tá? E quero trazer alguns pontos, para trazer alguns elementos de reflexão. Em todos os anos da história do Brasil, né, quando é que os homossexuais foram perseguidos ou impedidos pelo Estado brasileiro ou pelas igrejas, né, de se entregarem mutuamente ao seu estilo de vida pecaminoso? Nunca. Eles sempre tiveram liberdade para viver do jeito que eles quiserem viver. O Estado é neutro com relação a isso. A igreja não é. Mas mesmo assim, a igreja sempre respeitou as escolhas individuais e sempre valorizou a liberdade pessoal. Então, o que está por trás desse movimento? Né? O que está faltando para eles com relação à sociedade brasileira e até mesmo com relação à igreja? Eles alegam que são vítimas da violência por serem homossexuais. Esta afirmativa é mais uma armação, porque infelizmente, sabem que nesse país, quem é esperto e velhaco e sabe armar circo consegue palanque. Quem sabe se mobilizar consegue esse tipo de coisa. Então, queridos, a violência no Brasil hoje não é só contra o homossexual. Ela é uma violência que atinge todo e qualquer cidadão, seja, né, criança, o órfão, a viúva, o estrangeiro, o índio, negros, adolescentes, jovens, adultos, idosos, deficientes, gente do bem, gente do mal, políticos. A violência é um problema social hoje, tá? Espiritual também, tá? Que não será resolvida com privilégios para uma minoria, que muitas vezes se manifesta. Inclusive, a violência que eu já presenciei contra alguns conhecidos gays, não era porque eram gays, é porque estavam envolvidos em crimes, drogas, mentira, contendas, distratos, né, coisas assim que não eram aprovadas pelas partes. Precisamos ficar alertas, nós como sociedade, para esse tipo de manifestação pública, em que um grupo se apresenta como vítima. Eu pergunto a qualquer cidadão, qualquer pessoa de bem aqui hoje, quando é que um homossexual foi mal recebido, desrespeitado, violentado por um segmento religioso? Seja na rua, dentro de uma igreja, ou se impedido de assistir um culto, ou uma missa até. Nunca houve. O desconforto que eles sentem com relação à igreja, à Bíblia, aos crentes, é a voz do Espírito Santo dizendo dentro deles que eles são pecadores e serão condenados por causa dos seus próprios pecados. É isso que é o desconforto deles, porque o Espírito Santo está convencendo eles do pecado, da justiça e que o juízo virá sobre eles também.
Estão tentando impor uma lei em que será considerado crime qualquer manifestação de discordância do desvio comportamental, né? Seja falado, escrito, expresso de qualquer forma. Isso é muito estranho, porque a sociedade sempre foi livre para criticar, discordar de tudo que se vê. Hoje se discorda do presidente da República, né? No seio da religião se discordam dos líderes religiosos, se discordam dos papas, se criticam, né? Se discorda do poder judiciário, do poder legislativo. Toda e qualquer autoridade pública hoje, todo e qualquer agente público está sujeito à crítica. Qualquer pessoa, seja no meio religioso, está sujeito a críticas e rejeições. O próprio Deus hoje escuta as maiores barbáries, insanidades do ser humano, desonrando ou pecando contra Ele, blasfemando contra Ele. Agora os gays, eles querem um tratamento diferenciado, né? E eles estão tentando impor uma repressão, colocar uma mordaça gay na boca da sociedade, na boca da igreja, na boca das famílias, né? E essa mordaça, eles estão usando a força do poder público para fazer isso. E os governantes dando respaldo. Isso está sendo pago com dinheiro de pessoas trabalhadoras e que têm trazido dignidade a esta nação, assim como nós, pais de famílias e gente que tememos a Deus. É interessante observar que a imprensa, né, sempre que foi defensora de liberdade, não fala nada. Ela critica todo e qualquer tipo de manifestação que impede a liberdade, né? Os políticos estão sendo pressionados pelas minorias organizadas para poder trazer, né, essa lei e tentar fechar a boca da sociedade contra essa prática. Aliás, o local que um homossexual é humilhado, achincalhado, ridicularizado, não é nunca no seio de uma sociedade religiosa, nem nenhum centro de convivência, de confraternização. Isso acontece na própria televisão, onde os humoristas zombam deles, escarnecem dele, fazem piadas ridículas com eles, né? Zombam, usam todo tipo de manifestação contra eles para trazer riso e zombaria das pessoas. Mas a televisão nunca foi questionada. Hoje a lei está em andamento, está havendo um movimento. E eles conseguiram agora uma lei que preserva o direito econômico entre os homossexuais que compartilham junto trabalho, renda, né? E que edificam alguma coisa, de forma que um pode agora ser incluído na sucessão do outro, assim como o marido é na da mulher, o filho é na do pai, para efeito de pensão, para efeito de salários, né? E estão chamando isso de casamento gay. A palavra casamento, ela foi instituída por Deus para oficializar uma união séria entre um homem e uma mulher, com o objetivo de constituir uma família com a possibilidade deles vir gerar filhos, podendo ter esses filhos ou não, ou por escolha do casal, ou por algum problema de saúde. O que essa lei trata não é nada que não poderia ser tratado no direito comercial e econômico. Duas pessoas que constroem um patrimônio junto têm direitos naquele patrimônio. Poderia ser tratado nesse ponto. Mas isso que essa lei quer fazer, chamando de casamento gay, o máximo que ela estabelece é a oficialização de uma dupla gay, que ela consegue oficializar para fins econômicos, mas casamento nunca. E tem muita gente na imprensa usando esse termo, usando a expressão casamento, estão ridicularizando a família, estão zombando do próprio Deus. Aliás, todas as manifestações deles são repletas de zombarias, de escárnios. Eu admiro, fiquei decepcionado com os ministros do Supremo Tribunal Federal, os senadores brasileiros, os deputados da nossa Câmara. Essas pessoas que estão aí nos representando, eles conseguiram olhar para os seus filhos e suas esposas, e apesar de toda a cultura que eles acumularam estudando, entenderem que a união entre dois machos e duas fêmeas é algo semelhante àquilo que eles consideram suas próprias famílias. Eu fiquei envergonhado com uma situação dessa. Aliás, está provado
E isso já aconteceu com o apóstolo Paulo em Atenas, quando ele viu que lá em Atenas, nem sempre uma alta intelectualidade, ela é seguida de uma religiosidade sadia. A situação é séria, o peso espiritual do que está acontecendo no Brasil é sério. E nós precisamos atentar para isso. E eu diria, já que eles criaram isso, seria bom fazer também uma lei, obrigando a Deus a abençoar esse tipo de união. Eles acham que tem poder para tudo, abençoar esse tipo de coisa. E pedir e obrigar a Deus a permanecer no seio dessa família, entre aspas, que eles querem fazer. Como a igreja jamais vai considerar isso como casamento, talvez seria bom o Estado brasileiro criar leis que dão poderes espirituais ao presidente da República, aos senadores, ao deputado, ao ministro do Supremo Tribunal Federal, para realizarem um acasalamento religioso de homossexual.